Boa noite, pessoal. Uma surpresa para vocês aqui do meu lado, meu amigo querido, que fazia um tempão aqui que sumiu, Antônio Farjani, fugiu do nosso canal, né? Daquele programa Os Iluminados. Quem é que lembra disso? Que era só em áudio, a gente colocava uma imagem, né? Tempão atrás, quando eu comecei com o canal do YouTube. Agora estamos em vídeo para você, então voltou Os Iluminados. Antônio Farjani, é com você, Antônio Farjani, se apresenta aí. Oi, Maria, boa noite. Eu estava com saudade dos nossos encontros, né? Verdade. Aliás, a gente não só aprendeu muita coisa, mas a gente se divertiu um bocado, né? E como? Eu lembro que tinha hora que eu tinha esperado você parar de dar risada para a gente continuar, porque eu vou contar uma coisa, né? Lembro das assombrações, quando nós falamos das assombrações, né? O negócio... E do dia falávamos de supernovas e falando dos raios, a explosão de uma supernova e caiu um trovão, assim, caiu um raio com um trovão estrondoso na hora que você falou das explosões das supernovas. Foi uma coincidência, algo assim incrível, os dois nos matamos de gargalhadas, porque foi muita coincidência. As supernovas explodem, bam, deu aquele trovão gigante, até chacoalhou o apartamento. Foi. Engraçado que depois daquela época para cá, muita gente me escreve, quase até hoje, perguntando o que houve com a gente, né? Sim. Que a gente quase não fez. Mas você andou muito ocupado e eu também. Nós dois nos retiramos para o deserto, né? De certa maneira. Mas você, porque eu não estava no deserto, não. Eu estava aqui na câmera. Você entrou para o mundo, né? Eu entrei para o mundo e você entrou para a introversão, porque você escreveu 2 obras-primas, fora das que você já tinha escrito. E são esses livros maravilhosos que estão aqui, aparecendo aqui na tela, né? E eu gostaria que você falasse exatamente sobre Em Busca de Deus 1 e 2. São grossos, enormes e com texto que para mim é o elixir, não de Deus e sim dos deuses, né? Para trazer uma frase bem antiga, porque quando eu comecei a degustar os seus livros, eles estão aqui do meu lado, porque eu comprei em Kindle, no Amazon, você pode comprar impresso ou em Kindle, né? Você que está me assistindo, como eu gosto tudo eletrônico, tá aqui do meu ladinho os livros. Então, é Em Busca de Deus. E quando eu comecei a degustar os livros, eu falei, meu Deus, nós ficamos um tempo separados, eu e o Farjani, né? Só uma mensagem aqui, uma mensagem ali, mas ele estava completamente imerso, que para escrever livro não tem outro jeito. Ou a gente fica escondidinho dentro de um escritório, ou não sai, né? Eu que digo que o meu terceiro tem encalhado desde então, que não sai se você não se esconder. É uma coisa que é um profundo estado de pesquisa e também um processo de conexão enorme. É o que o Farjani fez. Ele deixou até um pouco do trabalho dele, né? Ser psicanalista, certo, Farjani? Certo. E deixou de lado um pouco esse trabalho para poder se dedicar parcialmente a produzir. Então me fala dessa produção maravilhosa, que eu fiquei encantada com esses livros e muito vou usar de referência bibliográfica no meu trabalho. Eu lembro que você me perguntava, né, o que eu andava fazendo, e eu te falei, eu estou imerso, eu estava em outro universo, né? E nesses 4 anos, está aqui, ó, dá para mostrar, né? Nesses 4 anos eu fiz o Complexo de Judite, né? Está no Amazon, né? amazonbrasil.com.br. E que esse livro é sobre o sagrado feminino e sobre a amante fatal, né? A amante fatal desde entre os animais até depois chegar na mitologia e depois, inclusive, na astroteologia, que é o meu aspecto predileto, né? A interpretação astronômica do encontro do princípio masculino e feminino é maravilhosa. Sim. E aí, junto com ele, eu escrevi esses 2, né? Que é o Em Busca de Deus. E por isso que... Mostra a capa para o pessoal, para eles verem. Olha só que pequenininhos, mas é um elixir. Cada página é magnífica. O primeiro volume, eu coloquei Adão porque ele faz uma desconstrução da religião revelada, né? É como se aqui tirasse o tapete de todo mundo e aqui Deus nos resgata no segundo. Sim. Né? Onde eu vou fazer... Conta-se os dedos. Tanto que o subtítulo chama-se Da Religião ao Sagrado, né? Eu desconstruo a religião para chegar no verdadeiro sagrado, né? Que é o caminho certo. Ok.
Cada um está fazendo a mesma coisa, cada um de uma maneira diferente, né? Dentro dos meus cursos, eu busco que o homem encontre si mesmo. Então, eu falo sempre para meus alunos que o método de integração é uma escola do conhecimento que busca desconstruir tudo aquilo que nos foi dado, né? Informação a nível de religiões, a história da humanidade que está completamente errada dentro do que foi inserido na mente do homem. Eu vi que você pincelou logo no primeiro vários pontos a respeito disso. E, de fato, não há como a humanidade recuperar o poder que é natural de cada um, enquanto não trouxer primeiro de volta a verdadeira história e o conhecimento de quem é. E as religiões, principalmente as abrâmicas, que é a questão, levaram o homem a um desconhecimento. Essas religiões reveladas que colocam Deus lá fora e o homem desconectado dele. Por isso mesmo eu separei aqui algumas coisas, né? Tô olhando para cá, porque aqui está o Kindle do Amazon, onde você coloca assim a parte da desconstrução, né? E eu gosto muito daquela sua frase que você logo fala, não nesse comecinho, mas eu peguei nos capítulos mais adiante, você coloca assim: crê naqueles que buscam a verdade, duvide daqueles que a encontram, né? Então nós somos buscadores da verdade. E, nesse buscar a verdade, encontramos caminhos coerentes que nos levam a compreender que é mais por aqui do que por lá, certo? E ao contrário do que dizem certos seriados, né? A verdade não está lá fora, não. A verdade está dentro de nós. Sim. Então, sempre que disserem que a verdade está num livro, que a verdade está não sei aonde, que está no Tibete, que está no alto da montanha, desconfia. Porque o único caminho é dentro. Concordo plenamente. Eu uso muito Leibniz, você tem uma semelhança muito grande com a visão de Leibniz, que é a monadologia, né, onde ele diz que o principal no homem é adquirir o racionalismo, se tornar um ser racional, para então aprender a utilizar aquilo que se chama de metafísica dentro das ramos da filosofia. Então, o ramo metafísico é o ramo conectivo com aquilo que nós somos. Muito do que acontece com o homem é que ele vai direto para a intuição, sem estar pronta somente para interpretar aquilo que desce, né? Daquilo que ele consegue conectar. E por não estar pronto, ele acaba se perdendo numa confusão de religiosismos, de misticismos, que construíram a sua mente de uma maneira que tudo que ele recebe, ele interpreta dentro dessa caixinha, distorcendo. Então, primeiro o homem tem que se tornar racional, adquirir um banco de conhecimentos que validem esse racionalismo dele, para depois entrar claramente num processo conectivo e expandir isso, que é o conhecimento através de um constante devir, que é o processo dessa conexão. Eu vi que você está na mesma linha, eu achei incrível isso. No segundo volume, eu falo isso bem para o final, que a busca da verdade ela exige a combinação de razão e imaginação. Né? A razão pura não leva a lugar nenhum. Sim, ela precisa de estar escondida. Pelo contrário, você pode virar um cachorro quando atrás do rato. Né? Existe uma... Você gosta das minhas metáforas, gosto, né? São ótimas. Pode ser. Porque a razão não dá conta da realidade como um todo, não. Ela tem um limite, né? E a imaginação que eu me refiro não é imaginação tipo Walt Disney, não, de criar o Mickey, o Pluto, o Pateta, né? A imaginação no sentido sagrado, no sentido original, é a capacidade de entrar em contato com o sagrado. É como se a imaginação fosse a argamassa da razão. Sim, sim. Você capta primeiro certas coisas através da contemplação ou de uma viagem interior, e a razão, ela faz esse meio de campo. Uhum. A razão, ela ajuda você, eu até inverti, né, tipo, a razão como se fosse a argamassa daquilo que você intui, você traduz em palavras. Eu acho que esse é o grande desafio. Muitas vezes, quando eu estava escrevendo, me dava desespero, mas não era falta da ideia, eu tinha a ideia aqui dentro de mim, e eu pensava, como é que eu vou traduzir isso em palavras? Através de um processo ontológico, né? E quando você entra no processo criativo, você tem que conseguir traduzir através de um processo ontológico, que é descrever de maneira racional, por isso que tem a ontologia da matemática, algo que se encaixa nesta realidade, que é traduzível para essa realidade. Por isso que a razão tem que estar junto.
Então você entra nesse processo metafísico, ontológico e aí racional. Porque essa viagem, ela não tem nada de palavras, né? Depois você vai traduzindo em palavras e vê como as palavras são limitadas, né, para você expressar aquilo que você está vendo, né? É algo sempre maior do que aquilo que se pode traduzir ontologicamente, digamos assim. Aliás, eu queria aproveitar e falar para os nossos amigos, né, que justamente essa função do mito, tá? Existe uma grande falácia hoje em dia que dizem que o mito era uma tentativa de explicar a natureza, por que tinha trovoada, por que chovia. Mentira! O mito não é isso, né? Na verdade, o mito é como que uma ponte para você entrar em contato com realidades superiores e que, como as palavras não dão conta, Sim. Você tem que recorrer à metáfora, à alegoria. Uhum. Então aí o racionalista pega uma metáfora e fala, meu Deus, quanta mentira. Mas a metáfora, ela não pode ser mentira, a metáfora é só uma imagem, uma figura, né? Sim. Então, como é que é possível, né? Na verdade, a metáfora, ela tem essa qualidade de condensar toneladas de informação, que a razão não tem. Tanto que, às vezes, uma pequena visão pode virar isto. Sim. Né? Na hora de traduzir, a coisa fica enorme, porque não dá conta daquilo que você está vendo. Né? Então, os antigos usavam as metáforas, eles usavam de alegorias, para expressar uma realidade que não podia ser explicada nos moldes do cartesianismo, nos moldes aí do positivismo, que é o que impera hoje em dia. Separações não funcionam num processo desse, então você está usando um processo mais conectivo, que era o trabalho mesmo desses filósofos racionalistas, mas do perfil de Leibniz, que era esse perfil conectivo, né, de extrair do metafísico, do invisível para o visível, a forma de traduzir isso em uma aplicação lógica, racional e depois lógica. Né? Exatamente isso que você acabou de falar é que eu chamei de imaginação, justamente você poder capturar essa realidade superior, quase que praticamente intraduzível, né? E você fazer aí o diálogo para poder traduzir de alguma maneira, e a gente sempre sendo obrigado a fazer alegorias, porque senão você não consegue. Sem dúvida. Né? Eu até coloquei uma coisa aqui, que deixa eu ver se eu peguei essa frase de... Não pus. Você deu até uma frase de Einstein, que fala da criatividade, né? E eu acabei perdendo ela aqui, não pus, que traduz isso que você falou. Eu só discuto com Einstein a questão de que a criatividade, ela não pode estar em primeiro plano, porque é o que acontece com esse monte de gente que acaba se tornando canalizadores e acabam saindo completamente da lógica racional, e quando tentam trazer para algo de validação, sobrepõem mitos totalmente religiosos, né? Utiliza misticismo religioso, destruindo praticamente aquilo que eles estavam recebendo de informação, porque eles não conseguem lidar com ela, porque eles não têm gradiente para lidar com ela, e acabam sobrepondo. O pessoal que saiu da religião acabou trocando uma coisa pela outra, que agora é substituindo, né, por causa um assunto que a gente gostaria que você falasse sobre a dissonância cognitiva, por causa das confusões, agora está se destruindo as religiões, com essa colocação da fusão da nova religião, da nova era, levando o pessoal para dois caminhos. Um é o fundamentalismo religioso, que está se tornando ainda mais forte, e o outro é a dissonância cognitiva, da onde o pessoal foge do ponto do que não entende, então não consegue compreender, não consegue aceitar que está acontecendo no mundo uma grande transformação, e a manipulação para isso é o que vem agora como religião da nova ordem mundial, o governo teocrático, totalitarista da nova ordem mundial que está se montando, e faz com que as pessoas fiquem perdidas a nível de entendimento daquilo que elas acreditavam que era a única verdade, era a verdade que lhes foi dito, trabalhavam e aceitavam um grau de conformismo da única verdade, e agora entraram em dissonância cognitiva, que você falou muitíssimo bem em um capítulo, eu já vou deixar você falar a respeito disso, e trocam a religião da igreja, seja ela qual for, pela religião, por exemplo, de ETs, né? Agora está surgindo a religião dos ETs, a religião
de Gaia, o planeta Terra, essa defesa da natureza que está acontecendo agora, está se transformando até numa religião, né, um conceito pré-religioso. Então as pessoas estão trocando padrões para substituir por outros, mas mantendo o mesmo misticismo e uma mesma configuração. Até vou pegar aqui o capítulo seu, que está acontecendo por causa da desconstrução. Aliás, o capítulo que você colocou aqui é exatamente o capítulo da desconstrução, né? E aí você colocou a religião do ego, que é o caso, e colocou na página 195 a dissonância cognitiva, muito bem explorada, por sinal. Então, a dissonância cognitiva foi inicialmente desenvolvida por Leon Festinger em 1957, professor da New School for Social Research de Nova York, New York, para explicar que existe uma necessidade nos indivíduos de procurar uma coerência entre suas cognições. Então, ele quer que aquilo seja coerente para ele, então, conhecimento, opinião, aquilo tem que ser a verdade dele. Que acontece isso muito em religiões ou até em questões políticas religiosas, como é o caso do socialismo e comunismo, que tem todas as vertentes e as construções místicas dentro de padrões de forma de religião dentro do socialismo e comunismo, né? Principalmente o comunismo, que é mais extremo. Então, quando existe uma incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acreditam ser o certo com o que é realmente praticado, ocorre a dissonância. Então, a pessoa ela tem pouca condição de discutir variações daquilo para o qual ela acredita que é a única verdade, seja uma religião, ou seja até o que a gente vê, né, nesse pessoal que defende comunismo, socialismo. Então, o materialismo puro, né, o ateísmo, enfim, é tudo... Sim, tudo que for radical, mas é que o ateísmo não carrega o misticismo religioso do mesmo padrão do que eu estou mencionando, né, que é o misticismo religioso como um todo, né. Então, quando ocorre uma dissonância, o indivíduo entra em um conflito íntimo e esforça-se para estabelecer um estado de consonância ou consistência consigo e o ambiente em que está inserido. Então, ele defende aquilo a ferro e fogo. Então, é aquela história de se torna até irracional numa discussão, não tem argumentos, mas defende isso de uma maneira irracional ou então evade. Foge porque não é capaz de discutir porque não tem elementos e tem medo de ser convencido de alguma coisa distinta daquilo que ele então acredita tão fervorosamente. Então, para tentar diminuir ou eliminar a dissonância, existem três formas. A primeira é a relação dissonante, que é o indivíduo tenta substituir uma ou mais crenças, opiniões ou comportamentos que estejam envolvidos na dissonância. Aquela história daquele que era extremamente religioso, aí ele começa a ver que a religião dele, ou a igreja dele, ou qualquer fato que envolve o meio onde ele está, ou decepciona, ou tem algo errado lá, ele foge para os ETs, né? Então ele funda lá um grupo para discutir ET e fica dizendo que Jesus vai vir de uma nave espacial. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Radical, mas para você entender que o padrão é o mesmo, segue-se a mesma coisa, a pessoa pode jurar que não é mais religioso, largou a religião, mas funda uma outra organização, participa de uma outra organização, onde o misticismo envolvido é exatamente o mesmo, e isso é produzido por essa dissonância cognitiva. Aí tem a relação consonante. O indivíduo tenta adquirir novas informações ou crenças que irão aumentar a consonância. É mais ou menos aqueles que me mandam mensagem tipo assim: Maria Pereda, fala da Terra plana, que virou também uma religião, um perfil extremamente místico, filosófico e religioso dentro de um padrão em que eles precisam de um reforço, de um sustento e buscam pessoas, exemplo eu, e outras que já vem a pergunta, já mostra que é uma relação consonante exatamente do ponto, né, da dissonância cognitiva. Maria Pereda fala da Terra plana. Ou seja, eu não vou falar da Terra plana, mas eles querem que eu fale da Terra plana. Aí tem a relação irrelevante, que é o indivíduo tenta esquecer ou reduzir a importância daquelas cognições que mantêm a situação de dissonância. Por exemplo, eu cheguei para uma médica outro dia, onde eu levei minha filha, e ela queria que minha filha tomasse as vacinas, né, da idade da adolescente.
Eu disse, não, doutora, eu não vou dar as vacinas para ela, principalmente a HPV, que é altamente perigosa. Ela entrou nessa dissonância irrelevante. Ela fez cara de alface, zero, ficou verde, e fez de conta que eu não disse nada. É o tipo que eu costumo dizer, no record, né? Eu disse, doutora, a senhora precisa ver, buscar dados a respeito dessa vacina. Ela falou, você sabe que nós somos treinados para dizer que tem que tomar essa vacina. Eu falei, mas a senhora não pode buscar dados a respeito de ver que vários profissionais da sua área, especialistas em vacina, estão dizendo para não tomar essa vacina? Por causa dos seus danos? Então, ela realmente não conseguiu processar, ela deletou o padrão e é a relação irrelevante para ela. Eu achei isso incrível. Então, esses padrões, nós vemos a humanidade hoje muito fortemente envolvida nisso. Isso gera uma grande dificuldade de transformação. Cada um deles gera uma dificuldade de uma real transformação, gera reatividade, fuga, né? E a busca de uma outra coisa que está sendo oferecido para a humanidade, o truque aí, que todo mundo sai de um lado, vai para o outro achando que houve algo novo de transformação e é mais do mesmo. Né, Fajane? Então, esse seu comentário me inspirou tanta coisa que dá até... Eu não sei nem por onde eu vou, mas assim, isso me inspirou algumas coisas, né? Só para falar, você mencionou a religião dos ETs, né? Uhum. Isso aí é o novo espiritismo, né? O novo espiritismo está se dirigindo para esse lado. Quanto à questão da Terra plana, tem uma coisa que eu levo muito a sério, que é o seguinte: claro que essa teoria é absolutamente irracional, até porque teria que inventar uma nova física, né, para você poder explicar como é que funciona, né, construído de novo. Mas eu, por outro lado, eu acho muito sério isso que está acontecendo, porque isso explicita a imensa desconfiança que as pessoas estão das verdades instituídas, e que, de repente, elas não sabem mais do que devem desconfiar realmente, né? E ficam em busca de realidades alternativas, mesmo que elas sejam irracionais. Sim. Né? O que aconteceu com a nossa cultura nos últimos milênios foi uma coisa muito séria. Eu chamo de acidente de avião, né? Teve várias variáveis diferentes que conduziram a gente para uma estupidez generalizada, né? Na ciência, na filosofia, na religião, enfim, foi tudo liquefeito e traduzido numa coisa absolutamente medíocre. Sem dúvida. E então esse acidente passa por muitas coisas, né? Quando você fala da dissonância cognitiva, por exemplo, o que me impressiona mais é que nós vemos uma era, eu diria que desde os sofistas para cá, na Grécia, nós vemos uma era em que as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Sim, sim. Elas se sentem perfeitamente à vontade de fazer isso. Então, eu costumo dizer assim, algumas pessoas... Significa uma perda da ética, né? Os sofistas gostavam de ética e a ética foi se perdendo com o tempo. O que é ética, as pessoas não têm ideia exatamente o que é ética, porque nós não mais estudamos filosofia. Ética, retórica, esses padrões não mais se estudam. Caiu fora da escola tradicional, né? Sim, isso foi uma consequência natural de todo esse cientificismo, né? Quer dizer, hoje tem que aprender matemática, né? Tem que aprender as ciências bem exatas, né? Como se existisse ciência exata. O homem não é ensinado mais, o jovem não é ensinado a pensar, questionar o que é isto, e para isso você tem que filosofar a respeito, né? Aristóteles fazia o que é isto. Então ele queria que definisse o que se via. Aí entra aquele argumento seu de que nem tudo é apenas aquilo que se vê, está além do que se vê. Então, quando se começa a restringir a visão a partir de Aristóteles, você começa a entrar no mundo separado. E esse separatismo todo entrou na educação, e há 25 anos, mais ou menos, o mundo inteiro, não só o Brasil, vem desconstruindo a capacidade do jovem pensar. E quando você tenta fazer um processo de pensar, eu entendo isso por causa das aulas de filosofia, eu chamo de filosofia Illuminati, é oficialmente isso, Illuminati porque é a escola pitagórica, e foi o primeiro Illuminati, iluminista, não esses da mídia, né? Mas o Illuminati era um nome que adquiriu na Roma antiga,
aqueles que eram os professores dos filhos daquilo que eram, então, os nobres da corte romana, e eles eram ensinados pelos Illuminati, era o termo que se dava. Esses Illuminatis vinham da Grécia, eram professores de escolas pitagóricas, né? Esse termo todo foi degenerado mais para frente, recentemente na nossa história, devido a uma manipulação exatamente do século XVII, que entornou essa terminologia extremamente positiva. Então, os Illuminatus eram esses que levavam essa informação e ensinavam não só as artes, né, liberais, vamos assim dizer, as 7 artes liberais, mas ensinavam a filosofia mais profunda para o ensino da razão, chegar à razão do raciocínio, coisa que eu vejo com os meus alunos, que não são tão jovens assim, a maioria é maduro, como sofre quando eu entro com essas aulas de razão, de raciocínio, de visão filosófica, de discutir os padrões que lhe foram inseridos na mente, introduzir novos através de raciocínio, não engolindo, né? Não é uma revelação, um processo que funciona numa escola, e sim um processo de descoberta, além da autodescoberta, descobrir as coisas. Então, os alunos não mais descobrem as coisas, eles engolem as coisas, que é o que você estava falando. Sim, se espera ter a verdade pronta, né? Exato. Para você poder simplesmente só degustar, né? E aí vemos o mesmo efeito da religião, né? O livrinho pronto, a verdade pronta, aí a pessoa... Sim, é tudo de bom, né? Já está tudo pronto ali. Tá fazendo você não nada. precisa passar, Não faz esforço. não precisa passar por aquelas provas que antigamente tinha que se passar, né? Não precisa se esforçar para se conhecer, né? Exato. Mas, agora, outra questão que você menciona, né? A questão da dissonância cognitiva, né? É nesse ponto em que o discurso ele se desvincula da realidade, o intelecto se desvincula da prática. Isso. E o intelecto inclusive, ele se divorcia da sabedoria. Exato. Hoje, se você fala em sabedoria, parece ser, assim, vamos dizer, uma coisa piegas, né? Ou de turbante, sabedoria. Né? Uma coisa de turbante e roupa laranja. É por aí. Aí o pessoal confunde. Confunde sabedoria com simplesmente conhecimento tecnológico, por exemplo. Né? Também tem isso. Uhum. Conhecimento tecnológico sei lá, né? Pode ser, muito perigoso na mão errada, né? Com certeza. Sem a sabedoria, a gente vai se destruir, né? É o que fazem aqueles que nos dominam, que se apropriaram da sabedoria, transformaram apenas em conhecimento, inverteram a sua função e a utilizam contra nós que deixamos de ter acesso a ela. Então, porque somos desconhecedores, não conseguimos interpretar o jogo daqueles que usam de sabedoria inversiva, que são esses que nos dominam hoje na realidade. As pessoas não reconhecem os padrões do jogo, e é um jogo que é feito contra nós constantemente, na política, em todas as áreas, como as religiões estão junto com os políticos, que estão juntos são os mesmos, né, que comandam essa turma, os do dinheiro. Então, obviamente, a orquestração desse campo político-religioso leva para uma questão de manipular a informação, o conhecimento, e o homem perdeu isso. Adquiriu, acho que o conhecimento se perdeu de vez em Alexandria, mais ou menos no ano 450. Com a morte de Hipátia e pouco depois. Aí acabou de vez, porque os Illuminatus se foram naquela época, todos foram mortos, poucos existiram, e esse conhecimento tentou se resgatar de livre acesso no século XVI, mais ou menos, mas não adianta. Os jesuítas tomaram conta disso, criaram as escolas com a sua grande manipulação, criando crianças que seriam futuros políticos para fazer o serviço que já estava na estratégia, que é o que continua sendo hoje, né? Jovens que são colocados na política, não se enxerga o que tem por detrás dele, que as pessoas também não param para buscar informação, mas se você buscar, você vai encontrar, né? A origem destas surpresas relâmpagos que do nada se fazem popstars e assumem cargos políticos. Por trás deles há sempre esses que os criaram, tutoraram e os colocaram ali naqueles cargos, né?
Uma longa história, diga-se passagem. E o interessante é que o conhecimento, não é que ele foi inventado o conhecimento novo, o que me impressiona é que ele foi invertido. Isso que é muito interessante e torna tudo muito poderoso, né? Não só a ciência, a filosofia, coisas que você não pode imaginar. A economia, por exemplo. A economia deveria ser baseada nos recursos, e a economia hoje é baseada na escassez, na dívida. Está tudo invertido. Porque esse é o jogo. Então, assim, você não tem para onde olhar. Você não tem para onde olhar. O jogo é pela escassez, não pela abundância. A religião hoje se tornou o maior foco de materialismo. Né? Olha a riqueza do Vaticano. Sempre foi, né? Então, ela surgiu dentro do poder material e aplicou um conto manipulado, alterado ao longo do tempo, por sinal, e as pessoas nem se tocaram que ele foi sendo alterado ao longo do tempo, ajustado. Boa parte do que tem na Bíblia foi escrito pelos jesuítas, reescrito, adaptado e colocado nos livros, né? E as pessoas não se tocam que essas alterações todas foram feitas reescrevendo passagens, tá? Tem teoria. Essas revisões da Bíblia elas vêm desde o século VII a.C. Isso. Na época do rei Josias, mas foi depois pelos Macabeus também teve uma revisão. Enfim, foi uma loucura, né? Sofreu uma revisão também da Igreja Romana, né? E então hoje pouca coisa ficou, né? Com relação ao que era originalmente. Nós falamos sobre Hipátia, e Hipátia, numa correspondência com um amigo dela, que eu esqueço o nome agora, esse amigo, isso está por escrito, isso existe esse documento, ele se queixa de estar sendo perseguido por estar possuindo cópias ainda não revisadas das escrituras, né? Isso perto dos anos 400, né? As cópias dele não tinham sido revisadas, então ele estava correndo perigo. Eu não me lembro o nome dele agora, mas está documentado. Nessa época, né, o cristianismo então derivava já na mão de um catolicismo que se impunha com força. E ali em Alexandria ele assumia um poder muito grande, e eis que todo esse risco que Hipátia correu, né? E aqueles iluministas foi em função de, enfim, ele assumir esse poder, desse momento em que eles dizem, agora temos um livro válido, e a partir desse livro válido segue a lei, e a lei era em nome de matar todo mundo que não fosse seguidor deles. É uma coisa linda, você fala até do Deus do ego totalitário, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você mandou muito bem nessa parte toda do livro, do seu Deus do ego totalitário. Diga-se passagem. Então, o que eu observei essa é uma discussão dentro de um capítulo, né? A religião do ego, em que eu mostro que tudo que é prometido pela revelação são prêmios para o ego, né? Prazeres pós-vida, né? Prosperidade na vida atual, eternidade no nosso eu, que é um absurdo, não para não falar da eternidade do corpo através da ressurreição. Então, só se prometem coisas que o ego gosta. Glórias, honras, recompensas. Né? Essa parte da ressurreição voltou com tudo, né? Na história do ponto ômega. A verdadeira religião, pelo contrário, preconizava a destruição do ego. Né? A destruição é uma palavra forte, seria a aniquilação no sentido da dissolução do ego. Né? E hoje se promete a eternidade do ego, se promete prosperidade do ego, se promete uma dinheiro. Síntese proposta. Os gnósticos propõem uma síntese perfeita. Nunca perder o ego, e sim conseguir uma síntese entre o logos e a mente inferior, que é essa mente mitos, associada a ela, mas dominada, fazendo com que essa associação, nessa síntese perfeita que Hegel, então, um dos filósofos que muito bem explorou aquilo que é a mente de Deus, e Hegel disse, eu consegui decifrar a mente de Deus, e a mente de Deus é a tese, antítese e a síntese perfeita. E esse processo gnóstico busca esse ponto de equilíbrio entre os dois lados, porque para você viver na matéria, você não pode jogar o ego fora. Porque o ego te diz, não atravessa a rua, senão você vai ser atropelado. Olha para os lados, né? Então, esse ego é muito importante, não se pode jogar fora.
Sim, o ego é a interface com a realidade, né? Exato. O duro é quando você confunde a interface com você. Né? Como a única realidade, isso. Você confunde o avatar com a pessoa, né? Exato. É confundir o papel no teatro que você está desempenhando com quem é você realmente. Exato. E hoje em dia as promessas são todas dirigidas ao ego. Então, exatamente nesse capítulo que você colocou, né, onde você coloca religião do ego, obediência, regressão, você colocou umas coisas muito legais. Achei até aquela frase que eu estava falando do Einstein, que eu sabia que eu tinha lido em algum lugar, que está aqui. Diz assim: o verdadeiro sinal de inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação, diz Einstein. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Eu discuto com ele, né? Eu digo que a imaginação não serve para nada se o conhecimento não estiver junto, que é aquela discussão que nós já tivemos, eu não vou repetir, né? Aí diz: o conhecimento é limitado, a imaginação engloba o mundo. Aí eu concordo com ele. Então são formas de enxergar a mesma coisa, né? Que é, o conhecimento é sempre limitado. Aquele devir constante é o que expande o conhecimento e o sempre está transformando. Eu concordo com ele, então são maneiras de explicar aqui no final, acho que estamos falando a mesma coisa. Aí diz: o raciocínio lógico nos leva de A a B, que é o que você falou, se for puro, né? A imaginação nos leva a qualquer lugar, ok, mas você tem que ter a lógica novamente aplicada, aí o racionalismo, né? Então você diz aqui, Albert Einstein enfatizou o papel preponderante da imaginação na ciência, usava a expressão saltos intuitivos, intuitive leaps, para se referir a insights obtidos sem o uso do cálculo ou razão dedutiva, só que ele usava depois, né, para chegar a colocar isso na prática. Você recebe o insight, só que ele sabe, ao receber o insight, porque ele tem um banco de informações dentro dele, se não tivesse, não serviria para nada, aquele insight que ele recebe, ele consegue traduzir aquilo, pega um papel, uma caneta e matematicamente vai traduzindo, porque ele tem conhecimento. Então é essa balança de Maat, né, essa temperança na frase, que é muito importante entender, porque o conhecimento é fundamental. Ele não deve bloquear o salto, ele deve permitir que você se conecte a esse processo e que você seja capaz de traduzi-lo constantemente. Eis o ponto. Tá, então isso que você está dizendo me inspira a dizer de uma seguinte maneira, que eu acho que pode ser bem concisa. A razão é yang. Sim. Tá? A imaginação é yin. Sim. Se você só tem yang, você se petrifica. Isso, perfeito. Se você só tem yin, você se liquefaz. Isso, tá? Perfeito. Então, uma imagem que eu gosto de usar é do concreto. É o concreto armado, né? Se você usa só o cimento para fazer um viaduto, no primeiro carro que passar ele quebra, né? Se você usar só os fios de ferro, por exemplo, ele dobra. Mas se você combinar o ferro com o cimento armado, você vai ter uma rocha absolutamente poderosa, né? E por quê? Porque você está juntando a flexibilidade do ferro com a rigidez do cimento. Acontece que a razão pura, ela leva ao intelectualismo, leva ao culto à palavra, você pode se perder por aí, né? E a imaginação pura, eu até estou usando imaginação no sentido profano, porque existe um sentido mais profundo, mas ela também pode levar à loucura, não? Porque, tipo assim, você não tem limites. Né? Para dar um exemplo mais amigável, assim, você vira um porra louca, por exemplo, né? Vira um porra louca, vamos supor, um misticista porra louca, né? Que é o oposto, né, do racionalista rígido e tal, né? Então, o que acontece quando ele fala dos saltos intuitivos? Uma coisa importante é dizer o seguinte: um dos maiores mitos da nossa cultura atual é que a razão pode levar a gente de A a B, mas ela não leva, não. Ela leva assim, é como se fosse tudo muito picotado. A razão funciona muito com caixas pretas, tá? As pessoas dão saltos quando estão descrevendo alguma coisa que elas já nem percebem, né? E quando o sujeito é muito racionalista, ele tem medo de não ter chão num determinado momento e de confiar só
do intuitivo, por exemplo, naquele momento, para fazer a ligação entre certas ideias. Porque ele é um empírico, ele é um empiricista, ele não consegue entender a importância dessa parte intuitiva, até que ele aprende, né? Quebra esse paradigma que o limita violentamente. Exatamente por isso. Tanto que os verdadeiros gênios, né, um deles é o Einstein, eles são verdadeiros gênios porque conseguiram conciliar isso de alguma maneira. Porque, assim, os pseudogênios, eles são rígidos, né? Eles são vamos dizer, eruditos, são acadêmicos e têm uma descrição absolutamente, como é que se pode dizer assim, burocrática da realidade, né? Isso. E não tem o que eu chamo de aquela fagulha da genialidade, né? Exato. Que é justamente essa capacidade de pular, às vezes, do nada, né? Isso. Que acontece isso. O engraçado, assim, é que o modelo do racionalismo, que é o Descartes, ele criou o cálculo diferencial integral através de uma visão, de sonhos, né? E então, hoje, quando a pessoa idolatra o racionalismo, que vem a partir do Descartes, principalmente, né, quando ele se condensa de uma forma absurda, mas esquecem que o Descartes, ele não só era um místico, como ele produziu muitas ideias a partir dos sonhos que ele teve numa noite de tempestade. Ele se colocou numa estufa, né? Tava muito frio, sim. Da estufa. É que todos eles eram. Veja bem, essa coisa deles não serem foi apagada na história quando se fez importante manipular a história da humanidade contando a parte do empiricismo da ciência. Exatamente. Se criou no século XVII, especialmente, esse desvio e se jogou fora uma coisa que Hegel, que já era século XVII e morreu no século XVIII, né, foi um dos últimos a mantê-lo com intensidade. Por isso que ele dizia descobrir a mente de Deus, por causa dessa questão de usar os dois lados. E ele era extremamente místico, como era Newton, por exemplo. Né? Só que Newton um pouco antes dele, né? E Newton era inimigo de Leibniz, que era um perfeito racionalista que utilizava esse lado metafísico constantemente. O Hegel, que foi quase 100 anos depois, manteve esse padrão. Né? Foi o último que marcou um padrão claro, onde seus livros deixavam isso, mas quando você estuda Hegel na escola de filosofia, eles deixam isso de lado e ficam lá na história da dialética pura, que se aplicou depois a Karl Marx, né? Karl Marx usou isso, e o pessoal acha que Hegel é um dos influenciadores do socialismo e comunismo, quando, na verdade, quando você estuda a dialética de Hegel, é muito mais ampla, e está dentro desse campo que nós estamos discutindo aqui, que é muito mais fascinante. Aproveitar essa parte transcendental, você colocou no livro uma citação que eu gostei muito, onde você escreveu assim: a contemplação, a importância da contemplação, né? Que é nesse momento da contemplação que surgem esses instantes santos, vamos dizer assim, esse momento onde você cria o espaço da conectividade, né? Então, está escrito assim: a contemplação, por sua vez, quando livre das amarras da mente condicionada, foi você que escreveu isso, nos evoca naturalmente a intuição da existência de uma consciência cósmica. Temos um bom exemplo na experiência de Edgar Mitchell, astronauta tripulante da Apollo 14, que fez o seguinte depoimento sobre uma epifania experimentada em sua viagem à Lua. Em vez de busca intelectual, houve de repente um sentimento íntimo muito profundo de algo que estava diferente. Ocorreu meu olhar para a Terra e ver este planeta azul e branco flutuando, sabendo que estava orbitando o Sol, vendo aquele sol, vendo-se pôr no negro pano de fundo das negras e aveludadas profundezas do cosmos, vendo sim, sabendo com certeza que havia uma intencionalidade de fluxo, uma razão suficiente, como diria Leibniz, que havia uma intencionalidade de fluxo, de energia, de tempo, de espaço no cosmos, que estava além da capacidade racional de entendimento do homem, que de repente havia uma forma não racional de compreensão de que tinha estado além da minha experiência anterior. Parece haver mais no universo do que um aleatório,
caótico movimento sem propósito de uma coleção de partículas moleculares. Na viagem de regresso, olhando através de 240 mil milhas de espaço para as estrelas e para o planeta de onde eu tinha vindo, de repente eu experimentei o universo como inteligente, amoroso e harmonioso. Que glória é isso! Então, isso aí que ele experimentou é o conhecimento direto, por exemplo, que no pensamento oriental, no hinduísmo, se chamaria de Buddhi, que é a inteligência direta, a inteligência que não passa pela razão. Você sente aquele impacto, né? E aí o seu esforço vai ser traduzir isso, né? Em determinado momento. Assim, a grande diferença disso e como é que se pode dizer, a veleidade, né? Porque algumas pessoas se dizem em contato com o outro lado o tempo todo e você percebe que isso não é verdade. Porque a grande armadilha é você entrar em contato com outros aspectos do seu próprio eu, né? E ficar conversando com aquilo ali como se aquilo fosse uma instância superior, né? Eu costumo dizer que o grande inimigo da verdadeira intuição é o desejo, né? É o desejo de falar com Deus, é o desejo de falar com algum espírito qualquer, é o desejo de comprovar alguma coisa que você já acha que sabe, que é o que a gente chama de viés de confirmação, né? Que é um desvio de conhecimento, uma deficiência, e isso impede a gente ter esse impacto direto. Isso. No caso do Mitchell, né? Ele não estava procurando isso que é a grande coisa, né? Ele não estava procurando nada, de repente ele olha para as estrelas e sente, e isso não é com a cabeça, isso a gente sente no coração, né? Uma verdade impactada, imediata, uma verdade sem intermediações. Eu até colocar assim, de misticismo religioso, o grande obstáculo da transcendência é querer torná-la imanente. E aí dá uma cara e uma boca para ela. E ela perde o sentido, que é essa coisa sem palavras, que é a informação máxima que você alcança nesse momento de realmente conectividade, que é algo tão superior que não dá para traduzir reduzindo através do redutor que é o cérebro, de uma coisa que é muito acima daquilo que o seu cérebro consegue pôr em ação. Então, quando se quer dar uma cara e boca, acaba se dando o misticismo religioso, que é quando o pessoal começa a falar que falou com Jesus, com Maria, se o cara é judeu, falou com Isaac, Jacó e por aí vai. Né? E quando, na verdade, não falou com ninguém, ele teve uma conectividade igual Edgar Mitchell teve e descreveu tão bem. O que mais importa é essa sensação de plenitude, de amorosidade, de conectividade, que é a verdade da nossa existência. Nós estamos na mônada fundamental, na origem, são palavras de Leibniz, né? Nós estamos na mente absoluta, como diria Hegel, e disse Hegel, essa mente absoluta, dimensão zero, como diziam os físicos, que ela não se dividiu, não se manifestou, e ali tudo está, tudo experienciado, tudo informado, tudo sabendo. E este momento, né, como aquele livro Curso Milagres, que lhe chama de instante santo, é aquele momento dessa linda experiência que deve ser sentida nesse momento, e muito depois apenas tentada colocar-se palavras. Né? Quanto a isso, né, tem uma frase belíssima do Krishnamurti que eu coloco aqui como epígrafe de uma discussão do meu livro, né, que fala exatamente do perigo de você contaminar, né, o que seria uma intuição pura com seu desejo, né? E ele diz o seguinte: quem de fato busca a verdade não tem crença. Quem investiga a verdade não tem dogma nem fé. Perfeito. Quem busca o atemporal deve estar livre de fórmulas. Quem crê não investiga, e toda crença acarreta dúvida e sofrimento. Bem sabia, né? Porque ele lutou contra essa forma que ele quiseram dar na história dele, né? Quando ele estava na teosofia. Sim, sim. E quiseram transformá-lo no... Sim, ele ia ser a Shirley Temple. Isso, a Shirley Temple da teosofia. A bonequinha manipulada. E ele é um fantástico ser verdadeiro. Ele se recusou a sapatear, né, para os caras, né? Exatamente. Ele saiu fora.
Ele foi fantástico, por isso que eu gosto muito de Krishnamurti. Ele vivia emburrado aquele cara, impressionante. É meio ranzinza. Ele é ranzinza, as palestras dele parecem estar dando bronca na gente, né? Mas não é um cara bacana. Na verdade, como ele diz, não existe essa coisa do iluminado, e muito menos a coisa do desperto, e ele sempre quebrou os paradigmas com relação à tal da Kundalini, que eu gosto muito disso. Como ele dizia com a mãozinha bem dura assim, eu nunca conheci ninguém que de fato tenha tido a tal coisa, ele chamava de tal coisa, e isso tenha sido verdade. Eu gostava desse lado dele, ele é ranzinza, mas se você acompanha esses padrões, você racha o bico, porque ele é engraçado e verdadeiro, né? E também ele vivia lá nos Estados Unidos, sabe Deus quanta loucura ele não viu, né? Viu muita coisa, com certeza. Essa coisa de transformar... Você falou sobre a história oficial encobrir as coisas, né? E é muito interessante a gente lembrar, né, que o Descartes, que é o patrono aí de todos os racionalistas ateus e materialistas de hoje, era um grande místico, né? Sim. E o próprio Isaac Newton, ele tem uma obra, pelo menos, tão grande quanto a obra científica dele, que é uma obra totalmente mística, que não é publicada, que eu saiba. Esse era o foco dele, na verdade. Esse era o foco do Newton. Boa parte do trabalho atribuído a Newton, conto isso no curso A Verdadeira História da Humanidade, foi feito por outros, tipo Thomas Edison, né? Que ele tomava a fama, enquanto outros produziam. Newton, o negócio dele era a alquimia, né? Enquanto seu arqui-inimigo, ele era inimigo de Leibniz, né? Era já um autoprodutor científico, acadêmico, matemático e também místico, né? Então, boa parte da fama de Newton não lhe é justa, e de contrapartida, a fama de Leibniz, que eram da mesma época, sim, lhe era justa e foi apagada. Então, é uma coisa meio assim, Nikola Tesla, Thomas Edison, sabe? Sim. Há um processo de... tem que falar em inglês, meu, erasement, né? O erasement, todo o lado espiritual desses caras, né? É por causa disso, porque o objetivo era quebrar isso da humanidade e levá-la para essa parte separada, segmentada de um raciocínio de partes que faz com que o homem perca o seu poder pessoal. Então, o meu curso, Método de Integração, meus cursos, focam o homem ser reintegrado como um todo, readquirindo o conhecimento que se perdeu. Por isso que eu achei fantástico seus livros, e só saboreando-os, né, que se vê que você, da mesma forma, está trazendo isso de volta, como esses sábios do passado fizeram, e você está fazendo de forma conectiva. Por isso que foi incrível, né, esse seu retorno à casa da mãe, que sou eu. Reintegrar isso aqui e passar para a turminha nossa aqui do YouTube em doses, né, não tão pequenas, porque um fala mais que o outro, fala mais que a boca, mas nós vamos estar aqui passando para vocês com todo carinho nessas discussões que para mim e para o Fajani, como eu o conheço também, é um grande prazer. Ele faz essa cara, sim, de pensar, e eu sou mais risonha, mas ele é extremamente, como eu, nesse aspecto, tem o prazer de passar adiante esse conhecimento. Certo, meu caro amigo? Pois é, e se tratando do Em Busca de Deus, né, como eu estava te falando antes da gente começar a gravar, o primeiro volume, ele trata justamente de desconstruir a revelação, sim, né? A revelação, se você tiver que resumir, eu vou dizer assim, é uma apropriação indébita, né? Sim. É quando a revelação sequestra Deus de dentro de você. Sim. Ela rouba a verdade dentro de você e coloca fora. Coloca num livro que, por coincidência, só algumas pessoas sabem ler, né? E você vai ter que pagar pedágio para elas, não? Porque só elas sabem fazer o ziriguidum que está lá dentro, não? Mas a verdade esse primeiro volume justamente faz todo o traçado histórico de como foi feita essa desconstrução, né? E no segundo volume, justamente eu tento resgatar o sagrado, né? Libertá-lo dessas amarras e fazer a proposta, aí eu faço uma demonstração, né, da existência de uma consciência cósmica
Maravilhoso. Impessoal, né? E de mostrar o universo como um organismo autoconsciente e autorregulado, do qual a gente é uma pequena partícula. Isso. Tá? Integrada nele. Sim, nós vamos falar... em termos holísticos, né? O todo está dentro de nós. Aquela história, não sei se você conhece aquela frase maravilhosa, né? Não se trata de ser uma gota no oceano, né? No oceano, mas um oceano dentro da gota, né? Eu acho que essa frase é a mais curta que eu encontrei para falar da holografia, né? Da percepção holográfica, né? Sim. Dentro da gota está o oceano. Sim, está... é imagem e semelhança, como é acima, é abaixo. A pequena gota, ela, se ampliada, ela projeta a imagem do oceano. Você conhece a imagem tem uma imagem belíssima, uma alegoria belíssima do hinduísmo, que é o colar de Indra, você conhece? Sim, a teia de Indra, né? Eles falam do colar também, assim, onde cada ponta tem todo o desenho do colar todo dentro de a imagem do colar inteiro dentro de cada ponta. É a teoria dos multiversos, né? Assim que vem os físicos, utilizam a ideia da teia de Indra exatamente para explicar os multiversos, as múltiplas realidades dentro desse holograma fractal, onde nossa consciência se desdobra como sequência da consciência da mônada principal, da fonte, daquilo que tudo é, que vai se projetando, se estendendo nessa realidade, através de uma fórmula matemática, que é a do holograma fractal. Então, o nosso universo é matemático, o nosso universo é mente, isso é Leibniz, e é também Hegel, né? Então, nosso universo é matemático, nosso universo é mente, e ele segue um desdobramento através de fórmulas matemáticas. Isso a gente consegue provar devido às constantes matemáticas, que são as constantes cosmológicas, que são números completamente irracionais, tendendo ao infinito. Então, nosso universo foi desenhado, nossa mente, ela é desenhada, se transforma dentro de um programa. Então, aí está o fractal. Então, o pequeno está no maior e o maior está no pequeno. Porque o pequeno reflete o maior e o maior é tal qual o pequeno. E você sabe o que me fascina? Como os hindus tinham uma visão direta disso. Porque sim. A descrição que se faz, por exemplo, a cosmologia dos Puranas, né? Ela é de quem estava lá, sei lá, de quem foi para outro lugar e viu aquilo. É impressionante como eles descrevem coisas que hoje, a duras penas, a cosmologia atual vai tropicando e vai correndo atrás disso, né? Sim. Eles não chegavam isso através da matemática, eles viam simplesmente. E aí, na hora de traduzir, faziam essas imagens belíssimas como essa do colar de Indra, né? Nós vamos falar maravilhosa. Num dos programas, a ressonância morfogênica, que pode ser acessada pela mente, né? E chega a essas intuições que podem ser representadas dentro do mundo das formas e tem coerência. Mas também vou acabar discutindo com você nos próximos programas que houve uma informação de uma civilização anterior ou de muitas civilizações anteriores dos tempos da Terra, dessa Terra e de outras terras, que passaram de uma para outra esses conhecimentos, esses gradientes de informação que se perderam na nossa linha do tempo por motivos diversos, que eu discuto em vários cursos, né? Mas isso nós vamos deixar para os próximos encontros, para dar um gostinho na boquinha do pessoal, que vai ter muita coisa para nós dois conversarmos, e eu vou encerrar esse programa hoje, deixa aí as suas últimas considerações, que nós temos que guardar muita coisa para os próximos. Bom, a primeira coisa é que se você quiser fazer uma busca espiritual de fato, você não precisa ir para a Tailândia, não precisa ir para o Himalaia, não precisa ir para lugar nenhum. Já dizia, né, o Lao Tse, que ele dizia o seguinte: da minha janela eu vejo o mundo, né? Eu viajo sem viajar, eu conheço o mundo sem viajar, né? Então você não precisa de nenhum mestre físico, você não precisa de nenhum salvador, você não precisa
de nada mais, o máximo que o outro pode fazer por nós é dizer assim, olha, eu trilhei o caminho dessa maneira, você pode experimentar algo parecido, né? Mas se ele disser para você, eu tenho a fórmula, cai fora, né? Porque a fórmula é individual. Sim, é agnóstica. Né? Essa via, ela é individual, porque nós vamos chegar todos no mesmo centro, mas o nosso caminho é diferente. Sim. Ele tem alguns padrões que são semelhantes, sim, mas ele, nos seus detalhes, ele é diferente. Então, não entregue a sua vida na mão de nenhum salvador. Não existe isso. Né? Não existe Papai Noel. Né? Nós somos responsáveis pelo nosso destino, nós somos responsáveis pela busca da verdade. A busca da verdade não é fácil, né? Ela não pode estar escritinha esperando você. O que pode estar lá escrito são dicas sobre como você fazer a sua viagem particular. É isso que eu gostaria de dizer agora só. Muito bem, é isso mesmo, estou de acordo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. E aguarde os próximos programas, que vai ter muita informação, diversão e prazer, porque é o que é para mim e para o Antônio Farjani. Um abraço. Eu já estou com saudade das nossas risadas, né, que a gente deu, né? Hoje a gente falou sério, mas vai ter umas mais engraçadinhas, tá? Boa noite, pessoal. Um abraço para vocês. Tá bom, boa noite. Até o próximo Os Iluminados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.